Fala galera, beleza? Aqui é o Roberto do canal City Jovem. Tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre Resident Evil. Isso mesmo, uma das maiores sagas de jogos de terror da história. Em específico, vamos falar sobre o primeiro título da série, Resident Evil, ou Biohazard, título em japonês. O jogo foi lançado em 1996 pela Capcom para as plataformas PlayStation 1 e Sega Saturn. Resident Evil chegou sem muitas pretensões e logo foi conquistando gamers por todo o mundo com uma proposta de terror, sangue e sobrevivência. Ao todo, foram 5,08 milhões de cópias vendidas e posteriormente ganhou um remake em 2002 para Nintendo GameCube, totalmente refeito com uma história mais completa e com gráficos e sons perfeitos, tornando a experiência ainda mais assustadora e realista. Essa versão remake ganhou um remaster para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One, com uma resolução em 1080p com widescreen. A versão remake remaster teve vendas de mais de 4,15 milhões de cópias. Criado pelo produtor Shinji Mikami, que anteriormente trabalhou em jogos como Aladdin e o Pateta para Super Nintendo. Mikami teve referência em jogos como Sweet Home, de 1989 para Nintendinho, jogo com dotes de RPG em que os personagens estão presos numa mansão mal assombrada. Coincidência, hein? Não! E também no jogo Alone in the Dark, lançado em 1992, e o jogo é considerado por muitos o pai do Survivor Horrors. O jogo também se passa numa mansão. Ué, de novo? Certamente que sim. Além dessas referências, Mikami também teve em filmes, como O Despertar dos Mortos, da série A Noite dos Mortos-Vivos, e o filme O Massacre da Serra Elétrica. Resident Evil é um survival horror, gênero que apresenta características marcantes, como o transporte ilimitado de objetos, escassez de armas e munições e restauradores de energia, entre outras situações que tendem a levar os jogadores a um estado de tensão. Com uma história envolvente, assustadora e misteriosa, prende o jogador do início ao fim, dentro de uma mansão muito misteriosa. Antes do início, podemos escolher entre dois personagens. Chris Hadfield, que tem um senso aguçado de justiça, mas sua personalidade forte traz problemas de disciplina e hierarquia. Com uma mira invejável, Chris já ganhou vários prêmios de melhor atirador dentro da polícia da cidade. E Jill Valentine, que é extremamente independente e destemida, mas seu lado feminino e meigo faz com que seus companheiros criem um vínculo forte e uma necessidade grande de protegê-la. Ela tem uma enorme habilidade de arrombamentos com fechaduras. Ao iniciar, o jogo mostra que nos arredores da cidade de Raccoon City aconteceram crimes bizarros, onde as pessoas aparentemente foram mortas devoradas. Pesado, hein? O departamento de polícia manda sua elite, os Stars, equipe de resgates e táticas especiais, para investigar. São dois times. A equipe Bravo Team, liderada por Enrico Martini, responsável por operações táticas e decisões em campo. Kenneth J. Sullivan atua como reconhecimento. Kennedy também tem conhecimentos avançados em química, o que era útil em determinados momentos. Richard Aiken atua como suporte e especialista em comunicações. Richard tem o posto de especialista em comunicações devido às suas habilidades com rádios de transmissões. Forrest Speyer atua como transporte e manutenção de equipamentos, responsável pelo transporte de equipamentos de armamentos pesados, bem como a sua manutenção. Rebecca Chambers atua como cobertura e especialista química. Rebecca é especialista em química e, além disso, atua como uma espécie de primeiro socorrista em casos de ferimento dos seus companheiros. E Edward Dewey atua como cobertura e piloto,
segundo membro da cobertura, e também tem como função pilotar o helicóptero do Bravo Team. E agora o grupo Alpha Team, que tem como Albert Wesker, atua como líder da equipe, responsável por operações táticas e decisões em campo. Chris Hadfield atua como reconhecimento e atirador de elite. Chris desempenha o papel do atirador de elite da equipe Alpha. Barry Burton atua como suporte e especialista em armamento. Barry possui um vasto conhecimento em armas. Joseph Frost, transporte e manutenção de equipamentos, responsável pelo transporte de equipamentos e armamentos pesados, bem como a sua manutenção. Jill Valentine atua como cobertura e especialista em trancas. Graças às suas habilidades, Jill é especialista em trancos da equipe Alpha. E Brad Vickers atua como cobertura e piloto. Brad é o segundo em cobertura e também tem como função pilotar o helicóptero do Alpha Team. A equipe escolhida é o Bravo Team, que vai investigar as mortes misteriosas, e em menos de 24 horas não respondem mais à base e o contato é perdido. Assim, o Alpha Team é enviado para descobrir o que aconteceu. Ao visualizarem o helicóptero do Bravo Team caído, eles iniciam a busca e logo são atacados por cachorros muito estranhos e com muita fome. Nesse incidente, Joseph acaba morrendo e Brad levanta voo com o helicóptero. Wesker, Chris, Jill e Barry correm em direção a uma mansão para se salvar. E assim se inicia o terror dos personagens. Logo eles percebem que a mansão está repleta de zumbis e criaturas famintas. Resident Evil é um jogo em terceira pessoa, com uma câmera estática, em que momentos fica em cima, às vezes de lado, de frente e atrás, conforme avançamos e mudamos de cenário. Em determinados momentos, a câmera não mostra o que tem pela frente, a não ser que o personagem avance, causando uma sensação de medo, pois podemos escutar os inimigos, mas não sabemos a sua posição exata. Vejam nessa cena, dá muito medo avançar sem saber o que tem pela frente. Motivo de reclamação de alguns e elogiado por muitos, gerou muito debate, e o próprio Shinji Mikami disse que o jogo seria em primeira pessoa, mas devido a muitas limitações da época, a própria transição do 2D para o 3D dificultou muito e não foi possível adotar a primeira pessoa. Vejam nessa foto uma das poucas da época que mostra como seria Resident Evil 1 em primeira pessoa. Lembra muito o jogo Doom. Mikami tinha a visão que o jogo ficaria muito mais assustador em primeira pessoa. Mas no fim foram tantos feedbacks positivos da versão final que ele ficou até envergonhado, pois achava que em terceira pessoa não seria tão assustador. Resident Evil é um jogo obrigatório para fãs do gênero e apreciadores de bons jogos. Quem ainda não jogou, vai lá. Vai valer muito a pena. A série rendeu inúmeras continuações e até hoje rende bons jogos. Bom, é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto. Ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Falou, até mais. Fala, galera, beleza? Roberto do canal City Jovem. Se vocês estão curtindo aí os vídeos, se inscrevam no canal, se inscrevam também no Facebook, que vai ter bastante novidade, vai ter bastante sorteio, hein? Valeu, galera, abraço!